360, se é o 500, é o livro 3. Vocês devem ter recebido esses dias, ontem ou hoje, o novo calendário, certo? Sim ou não? Certo. Nesse calendário novo, vocês viram que tem uma prova que vocês vão fazer no dia de domingo. Hã? Dia 22/11. Sim ou não? Não sei. Depois vocês deem uma olhadinha nesses calendários, porque eu só percebi isso quando uma aluna me falou. Deixa eu olhar aqui. Só um minuto que eu digo já já qual será. Tá aqui, ó. A nossa quinta, sexta, oitava bateria. Oitava bateria de provas, dia 22/11. Meu Deus. Deixa eu olhar bem aqui em novembro, no nosso calendário, como é que tá bem aqui em novembro. Setembro, outubro, novembro. Tá aqui, ó. 22 de novembro é um domingo. Tá aqui. Que é a nossa última bateria. Só se lasca. O quê? Bom dia. Bom dia, Florzinha. A gente foi pego de surpresa também em relação a essa mudança e eu fiquei preocupada em relação ao conteúdo mesmo, né? Porque, como vocês sabem, nós só temos uma aula semanal, então a gente tem um conteúdo, claro, que com tudo que aconteceu esse ano, que está acontecendo em relação às diferenças de aula, a diminuição de carga horária, a gente também deveria ter uma redução em relação aos conteúdos. Mas o que que acontece? Nós temos algumas provas avaliativas. Não sei se a escola vai entrar nessas provas, se ela vai se inscrever para realizar essas provas. Mas aí, quando a gente trabalha com essas provas avaliativas do governo, a gente tem um conteúdo a ser ministrado durante o ano. Quando a gente começa o ano letivo, a gente já tem isso em mente, né? Um conteúdo programático a ser trabalhado em determinado período. Primeiro bimestre é que vocês têm que ver na série, no oitavo ano, por exemplo. E aí, quando a gente tinha 3 aulas semanais, era uma coisa. Uma aula semanal é outra coisa. Antecipação de calendário também. Então, a gente vai dar uma acelerada em relação a isso. E aí, eu queria muito a colaboração de vocês. Em relação às provas, eu recebi as provas, já estou corrigindo. A sua, Rayane, e a sua prova, Luiz Fernando, eu ainda não recebi. Mas a Adriana me falou que mandou umas provas agora para a casa do professor Fernando e hoje à tarde eu vou dar um jeito de buscar. E aí eu pretendo até sexta-feira colocar a nota de vocês, tá? Tá bom. Pronto. Engraçado, minhas provas a maioria só é minhas provas, velho. Meu amor, eu vou lhe pedir uma coisa. Eu não gosto muito de... Oi. Como é que fala, senhora? Bom dia, professora. Bom dia. Liga a câmera, por favor. Pronto. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Deixa eu lhe falar. Eu queria saber, porque a sua prova sempre deixa no colégio, se poderia, no caso, porque tem essa demora todinha, escanear a prova e mandar para você. Pronto, era isso que eu já ia falar com a Rayane e com o Luiz Fernando. Era justamente isso que eu ia falar. Eu geralmente... Toda vez acontece esse problema. Pronto. O Luiz Fernando, desde quando começou as provas, agora que tem 2 notas dele no sistema. Pronto, pois aí a gente faz o seguinte, você pode escanear e mandar direto para o meu e-mail. Pois pronto. Para o meu e-mail pessoal. Eu vou disponibilizar aqui para os dois e para quem realmente quiser passar qualquer informação. Eu não recebo. Assim fica bem melhor, professora. Pronto, pode mandar direto. E eu até, inclusive, prefiro assim, porque agora eu estou imprimindo eu mesma as provas. Pois e aí eu não preciso esperar vir de Campo Maior para eu ir pegar e fazer a correção. Então, pode mandar para o meu e-mail, que quando eu vou imprimir as outras, eu imprimo de todo mundo junto. Eu vou disponibilizar o e-mail e você manda para mim.
Pois tá, professora. Obrigada. Um bom dia. Nada. Rayane, serve para você também, viu, minha flor? Ok. Que aí, quando vai para a escola, eu espero juntar as provas do professor Fernando, que é outra bateria de prova, para poder vir todas elas. Vem a minha, da professora Aline, da professora Nádia e do Fernando, tudo junto. Se a minha já estiver disponibilizada no meu e-mail, logo que eu tenha um tempo, eu vou logo fazendo essa impressão. Vocês podem mandar, tá? Então, nós estamos... Deixa eu pegar aqui o meu slide inicial. Trabalhando com... Peraí. Complementos verbais. E complementos verbais vai diretamente ligado à transitividade do verbo, quando eu falo de objeto direto e indireto. E se eu tenho objeto direto, se eu tenho verbo transitivo direto, meu objeto é direto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, meu objeto é indireto. E os verbos intransitivos não pedem complemento. Isso já está claro para vocês, certo? Certo. Tudo bem? Minha gente, cadê o Luiz Eduardo? Não posso deixar de perguntar. Então, sendo assim, nós vimos isso daqui e a gente vai lá para essas questões aqui na página 517 e 519. A gente já resolveu todas elas? Obrigada, rapidinho. Aqui, ó. A gente já começou a resolver. Luiz Eduardo, vocês me têm notícias dele? Ele está assistindo as outras aulas? E vocês estão me ouvindo? Ah, estamos. E aí, Rayane, Luiz Eduardo está assistindo as outras aulas? A aula passada, ainda de hoje, ele apareceu. Nas outras aulas, tipo assim, ontem, também, né? Em algumas. Tá bom. Vamos lá. Eu quero que vocês olhem a questão que na página 518, a questão 5. A terceira está mais interessante. A terceira. A transitividade de determinados verbos pode ser alterada. Mais uma vez, eu lembro a vocês que a análise é no contexto, não é somente o verbo aleatório, o verbo solto, tá? Todas as análises que a gente faz de classe gramatical, ele tem que estar inserido num contexto. Porque até aquela palavra, ela pode ser mudar de classe gramatical dependendo desse contexto. O que dirá a transitividade em relação ao verbo? A transitividade de determinados verbos pode ser alterada de maneira a modificar-lhes o sentido. Nos pares de enunciados a seguir, classifique quanto à transitividade, os verbos destacados e dê seus significados. Lá na A, tem um grupo 1. Primeira frase tem assim, primeira oração. A mulher agradou o filho até que ele parasse de chorar. O termo destacado, o verbo destacado é agradou, tá? Na primeira. Na segunda, eu tenho assim, que são 2 pares de exemplos. A mulher agradou ao filho comprando-lhe o brinquedo que ele queria. Quanto à transitividade verbal, do verbo agradar, no contexto da primeira oração, ele é transitivo, direto ou indireto? A mulher agradou o filho. De indireto? Pera. Deixa eu pegar aqui, colocar a frasezinha aqui. Quando é que é indireto? Quando eu tenho a presença da preposição,
certo? Oh, meu Deus, vou tentar direto. A mulher agradou o filho até que. Pronto. A primeira. A mulher agradou ao filho comprando. Tarará. Por que eu vou colocar só essa? Porque o que está importando para a gente nesse momento é somente esses termos aqui. Agradou. Sublinhar ele aqui e vou sublinhar ele aqui. Pronto. A mulher agradou o filho até que ele parasse de chorar. Na primeira, eu tenho, qual é a transitividade? É direto ou indireto? É direto. Direto, por quê? Não tem. Pera. Não precisa de complemento. Nem pra mim. Pois é. A primeira. Então, Não. é direto porque não tem o uso de preposição. Presença, uso de preposição. Certo? Verbo transitivo direto. O complemento, que é esse restinho que eu botei aqui, ó. Oh, meu Deus, eu estou ficando doida. Esse complemento aqui, ó, ele está sendo complementado sem a presença de uma preposição. Aqui, esse ozinho é um artigo. E nesse segundo caso aqui, ó, a mulher agradou ao filho. É indireto. Por quê, Rayane? Porque tem a presença de preposição Qual é a preposição? ao. Ao. A preposição ao é a junção do artigo, do a, preposição, mais o artigo o. Então, aqui eu tenho verbo transitivo e indireto. Percebam que o verbo é o mesmo, ó, agradou e agradou. Dependendo do contexto que ele está inserido, ele vai mudar a transitividade dele. Olhem a oração como um todo. Análise tem que ser feita de acordo com o contexto. Na segunda, deixa eu apagar aqui. Misericórdia. Na segunda, tem aqui, ó. Essa pesquisa visa ao desenvolvimento de... Vou botar só aqui, que o que vai importar é isso, ó. Visa. Na segunda, eu vou ler todinha já já. O arqueiro ajustou a flecha no arco, visou o centro. Aqui, pronto. E o que vai importar é isso aqui, ó, é o mesmo verbo, visar. Então, vamos lá. Nesse segundo par aqui, essa pesquisa visa o desenvolvimento de novos medicamentos. O arqueiro ajustou a flecha no arco, visou o centro do alvo e disparou. Nessa primeira aqui, nesse primeiro item do par, visar é transitivo direto ou indireto? É indireto. Por que, Rayane? Por causa da preposição?
por conta da preposição. Já aqui, ó, ele tem, você pensa assim, ele precisa de um complemento e esse complemento está acompanhado de uma preposição. Faz menção a uma preposição. A preposição a mais o artigo o, que vai desenvolver a preposição ao. No caso, o arqueiro ajustou, ajustou, gente. Menino, vocês não dizem nada. Justo. Ajustou, peraí. Sinceramente. Ajustou. Ajustou, que ajustou. Ajustou. O arqueiro ajustou a flecha no arco, visou o centro do alvo e disparou. E agora? O visar aqui. Olhe, vocês concordam com o que a Rayane está falando? Maíla e... Pronto. Vocês ficam assim, ó, caladinhos. E aí? Dividir a câmera sem querer. Esse visar aqui, ó, a segunda opção do par, ele é direto ou indireto? Eu acho que ele é indireto. Ele é o quê, Maíla? Indireto? Por quê? Porque não tem... Quer dizer, porque não precisa de complemento. Olha aqui, ó. Deixa eu abrir vocês de novo aqui para mim. A gente está, acho que na quarta aula, falando desse assunto. E eu vou voltar de novo para o começo. De volta para o começo, lá de volta para o início. Aquela história de dizer assim, ó, começar do começo. Quando a gente está falando, deixa eu apagar isso daqui, porque minha preocupação em relação a vocês, não são todos, mas a não guardarem essas informações. Espera aí. Quando a gente está trabalhando sobre complemento verbal, a gente vai fazer a análise de complemento mesmo e de transitividade do verbo. Por isso que a gente trabalha, além da transitividade, a gente fala do complemento e fala como é chamado esse complemento. Primeira informação para fazer análise de oração. Primeiro, o que é mais importante quando eu vou fazer análise de oração? Vocês lembram? Uhum. O que é? Atenção para mim. Quando eu falo de oração, eu tenho oração quando eu tenho um verbo. Essa oração, ela precisa, para que ela seja determinada como oração, ela precisa ter um verbo. Porque eu tenho o sintagma, uma frase. Posso ter uma frase. Essa frase não necessariamente precisa ter a presença de um verbo. Ela precisa ter um sentido completo. Quando a gente fala assim, ó, silêncio. É uma frase. Porque essa palavra, essa frase é dotada de sentido completo, independente de ter um verbo ou não. É uma frase. Se eu digo silêncio no meio de uma sala, que é todo mundo gritando, vocês sabem o que eu estou pedindo, não sabe? Sim ou não? O que é que eu quero? Sim. Então, nesse sentido, eu tenho uma frase com sentido completo. Não tenho a presença de um verbo. Mas para que eu chame esse sintagma de oração, eu preciso necessariamente ter um verbo. Essa oração gira em torno de um verbo. E aí a gente vai falar sobre o complemento verbal, que é o que a gente está estudando aqui. Quando eu olho para o verbo, e tem verbos que pedem complemento e verbos que não pedem complemento. Se o verbo não pede, ele é um verbo intransitivo. Ponto. Eu nem vou falar em relação a complemento porque ele já é intransitivo. Pode ter complemento? Pode, porque dependendo do contexto em que ele está inserido, eu posso ter naquela frase um complemento. Mas o verbo, por si só, não precisa de nenhum complemento, porque ele é dotado de sentido completo. Ele se encerra na sua ação verbal. Tudo bem aqui em relação a verbo intransitivo? Aí eu digo assim, ó. O cachorro morreu.
O cachorro morreu. Morrer, por si só, é um verbo intransitivo, porque ele já tem todo o seu sentido dentro desse significado verbal. Mas aí eu tenho uma oração assim, ó, o cachorro morreu de frio. Fazendo a análise dentro dessa oração, o cachorro morreu de frio, aí eu já tenho esse verbo transitivo indireto. Estão vendo a relação que a gente está fazendo ali? No exercício que a gente acabou de responder, dos pares de oração, ele, dependendo do contexto, a análise vai ser feita dependendo do contexto. Se eu tenho só o cachorro morreu, aí eu coloco o verbo morrer como transitivo indireto, porque ele não pede um complemento. Mas, se eu tenho o cachorro morreu de frio, eu tenho dentro dessa oração, dentro desse contexto, da forma que ele está colocado, transitivo indireto. Morreu de quê? De frio. A presença da preposição já torna esse verbo transitivo indireto. Tudo bem até aqui? Tudo. Aí, assim, estou falando do verbo ser transitivo ou intransitivo, e aí eu tenho que falar o que vem depois desse verbo é chamado de complemento. Se eu tenho verbo transitivo direto, aí eu vou lembrar do quebra-cabeça. Se eu tenho verbo transitivo direto, o complemento desse verbo é chamado de complemento objeto direto. Objeto direto. Se eu tenho o verbo transitivo indireto, o complemento é chamado de objeto indireto. E aí eu preciso guardar informação em relação às preposições. O que é preposição? Porque não é somente o fato de ter uma palavra antes desse complemento. Eu posso ter um pronome, eu posso ter um substantivo, eu posso ter um artigo, mas se não for uma preposição, é direto. Se não for uma preposição que acompanhe esse complemento, ele será direto. Ele só será indireto quando eu tiver a presença da preposição acompanhando esse complemento. E aí? Tá mais claro? Deu para... Aham. Ó, quando eu estou falando isso para vocês, eu vou fazendo uma segmentação do pensamento. E cada vez que eu dou essa aula, é mais uma informação que eu trago para ela. Vocês, quando estão assistindo essa aula, tem que estar assim, ó, diretamente focados em mim, na minha fala. Por quê? Eu sou professora, mas eu também sou estudante, porque eu faço especialização, eu assisto aula também. E a partir do momento que eu estou assistindo aula, principalmente essas online, porque eu tive aula no domingo inteiro. Esse domingo agora, eu tive aula de manhã e de tarde. E é seguido, tá? É de 8 a meio-dia, de 2 às 6, seguido. É a professora falando, é botando slide. E aí, enquanto ela está falando, se o meu pensamento se desvia por um segundo que seja, eu perdi tudo. Porque assim, eu tô olhando para ela, tô ouvindo, tô entendendo, mas de repente um outro pensamento atravessa a minha cabeça e eu começo a ver dois neurônios pulando no meu juízo, assim, umas imagens aleatórias, nada a ver, assim. Eu penso uma coisa que tem nada a ver, e ali eu me perco naquele pensamento. Eu tô em silêncio, olhando a professora, mas eu não tô entendendo nada, eu nem ouvi o que ela falou. Aí eu volto pro meu pensamento para lembrar, tentar lembrar qual foi a última parte que eu ouvi. Aí eu vejo que eu já perdi muita coisa. Então o resultado ficou na metade. E eu sei, meus amores, estou falando para vocês assim como experiência própria, que se vocês não estiverem focados no que eu estou dizendo, as informações elas vão se perdendo, porque é tudo encadeado. O verbo transitivo ou intransitivo, direto ou indireto, complemento, objeto direto, objeto indireto, preposição. São todas informações, uma encadeada da outra. E aí, se eu não estou aqui, ó, atenta, focada e tentando resolver as questões, é complicado. E a gente vai falar daqui a pouco de regência verbal e regência nominal. Tudo isso, vocês precisam chegar lá sabendo disso daqui.
Por isso a minha preocupação em estar sempre voltando. Complemento verbal. Aqui já foi, aqui já foi. Objeto direto, objeto indireto. Belezinha. Aí eu vou de novo para cá. Aqui, eu tive que apagar, né? Porque ele fica mudando de slide e aparece o que eu anotei. Aqui eu tenho um verbo. Vamos fazer análise do início da oração. Essa pesquisa visa o desenvolvimento. Para fazer a análise da oração, eu vou em busca do verbo. O verbo está aqui. Visa. Pronto. Eu sei que aqui é um verbo. Se eu tenho essas informações logo depois, eu sei que eu tenho um complemento. Tudo bem? Eu só preciso determinar se esse complemento dele vai ser um objeto e o que é complemento do verbo é chamado de objeto, tá? O que complementa o verbo é chamado de objeto. Aí eu olho para cá. Eu sei que se tem um complemento, esse verbo ele vai ser transitivo, pelo simples fato de ter complemento. Aí agora, como é que eu vou saber se esse complemento ele é direto ou indireto? Qual é a informação que eu devo buscar aqui para saber se ele é direto ou indireto? É a preposição, né? A preposição. Aí eu estou vendo aqui, ó, complemento, esse aqui, desenvolvimento de novos medicamentos, se eu não me engano. Aí eu tenho aqui, ó, acompanhando esse complemento, fazendo uma ponte de ligação entre o verbo e o complemento, uma preposição. Aí essa preposição aqui é formada da preposição a mais o artigo o. Então, se eu já sei que isso daqui é o meu objeto, e se eu já sei que aqui eu tenho uma preposição, aqui é um objeto indireto. E o meu verbo é transitivo e indireto. Lembram lá do quebra-cabeça? Verbo transitivo indireto, o complemento é um objeto indireto. Aí, na outra oração, eu vou de novo. Qual é o verbo? Visar. Em um outro contexto, o arqueiro ajustou a flecha no arco, visou o centro e atirou. O centro do alvo, se eu não me engano, né? O centro do alvo e atirou. Aí eu sei que visar é um verbo transitivo. Confere. Confere. Confere porque ele está pedindo aqui, ó. Ele vem com o complemento depois. Então, eu sei que esse complemento aqui é objeto. Não é isso? O complemento do verbo é chamado de objeto. Mas eu quero saber se ele é direto ou indireto. Aí eu vou aqui, ó. Visou o que ou ao que? Aqui eu tenho visar ao O centro o centro. Então, esse ozinho é o quê? é artigo. É artigo. Se é artigo, se é um pronome, se é um adjetivo, se é esse artigo, não é preposição. O que importa é a preposição para determinar se ele é direto ou indireto. Tirando a preposição, qualquer outra classe gramatical vai me trazer um objeto direto. Nesse caso, se eu tenho artigo, eu tenho um objeto direto. Portanto, esse verbo é transitivo direto. E aí? Tudo bem até aqui? Uhum. Ina, tá acabando a aula? Como assim, gente? Já? Vale Nossa Senhora. isto 10 minutos só. Deixa eu pegar aqui minha borrachinha. Vou colocar o último exemplo para a gente poder fazer. Espera aí. Agora, desde aí, tá voltando isso. Porque, Luiz Fernando, enquanto eu estou organizando... Que meu áudio está desmontado. Enquanto eu estou falando isso aqui, eu preciso tirar o chapéu para uma pessoa que está me surpreendendo assim, horrores. Você, Luiz Fernando. Porque quando a gente estava tendo as aulas presenciais, tinha dia que eu ficava assim, gente, o Luiz Fernando não quer minha aula. Eu ficava super preocupada.
Mas agora você está assim, numa interação, num entendimento, numa participação que me deixa muito feliz. Também fiquei feliz. Vocês sabem que assim, quando eu tenho que falar, eu sempre falo, né? Eu chamo, fico muito preocupada que o Luiz Eduardo não está aqui, não está participando. Mas quando eu vejo o Luiz Fernando, é outra pessoa, é outro aluno. Eu estou assim realmente agradecida a sua Tia. participação, o seu desenvolvimento, a sua mudança. Não tenho que falar da Maíra e da Rayane, vocês já sabem, minhas florzinhas, que eu não tenho que falar de vocês, mas eu preciso dar a César o que é de César. Essa evolução, assim, ela é visível para mim, eu fico muito feliz. Deixa eu voltar aqui. A outra oração que eu preciso colocar. Vários profissionais recém-formados aspiram a vaga oferecida. Não vou colocar o restante. Oferecida e tem aqui a reticência, você sabe o que significa. E a outra é, nas grandes metrópoles, os moradores aspiram à poluição. Não vou colocar o restante. Vamos lá. Qual é o verbo? Qual é o verbo que nós temos aqui? Vocês aqui vão dizer. Eu acho que é o agradou. Onde é que está vendo agradou? E aqui, mulher, agradou. Onde, minha gente? Pelo amor de Deus, foi que eu escrevi agradou. Aqui em Não tô cima. falando desse, não. Não tá falando da frase, É o não. outro. Eu filha. até tava caçando, mas aí eu vi que era o outro. Meu Deus. É lá embaixo, Luiz Fernando. Pelo amor de Deus, o que eu botei por último. Meu Deus. Eu acho que é aspiram. Porque Aqui, ó. vem do verbo aspirar. Pronto, tá aqui, ó. Rainha, não deixa nem a gente ver, porra, Rainha. É muito paia. Tô tampando o olho de vocês, ó. Então vamos lá, ó. Aspiram. Aspiram à vaga oferecida. Verbo transitivo. Isso já está determinado. Por quê? Por que está determinado que já é transitivo? Porque precisa de complemento. Isso, lindo, porque precisa de um complemento. Aspiram à vaga oferecida. Se eu sei que ele precisa de um complemento, então esse aqui é chamado de objeto. Confere. Exatamente. Confere. Esse azinho que está aqui, ó, com uma crase. O que é isso daqui? Eu acho que é preposição. Pronto. Essa preposição aqui é marcada justamente com uma preposição e a presença de um artigo. Quando a gente for fazer a pergunta, quem aspira, aspira a algo. Nesse caso aqui, ó, aspira a algo. Aspirar ao cargo de gerente, por exemplo. Então, se eu tenho essa marcação de preposição, então eu já tenho o verbo transitivo o quê? Direto. Hã? Direto. Eu ouvi. Indireto. Indireto. Ah, obrigada. Indireto. Maria, o pessoal não me escuta. Não diz assim não, tá boca? Tô não. Se eu tenho o verbo transitivo indireto, o meu complemento é um objeto Direto. indireto.
Nas grandes metrópoles, os moradores aspiram, esse aspirar é de cheirar, é de inalar, tá? Então, aqui eu já sei que é o meu verbo, e eu sei que é um verbo transitivo, e aí eu pergunto a vocês, aspiram à poluição. Eu tenho presença de preposição ou não? Depende, como aspirar tá no sentido de cheirar, Meu Eu- Deus. e nas grandes metrópoles, acho E aí? que tem. Vai. Olhem para a frase. Não, tem que ter não, professora. Ó, a poluição, esse azinho aqui é um artigo, acompanhando o substantivo poluição. Se eu tenho artigo, o complemento que vem aqui, ó, objeto direto, certo? É. E o verbo é transitivo direto. Direto. Meu Deus, essa aula passa tão rápido, já são 9h40. Caraca! Acabando. Meus amores, na próxima aula, eu vou mostrar bem aqui um slide para vocês rapidamente. Eu quero que vocês estudem a respeito disso, que é a regência. Tem tudo a ver com o que a gente está olhando aqui. Vocês vão pesquisar. O Luiz Fernando caiu? Caiu. Saiu. Tá aqui, ó. Vou passar aqui, senão não vai dar tempo. Regência verbal e regência nominal. Esse é o nosso próximo assunto e vocês vão pesquisar sobre isso. Quando a gente começar a próxima aula, vai ser só falando disso rapidamente. Provavelmente, isso não vai cair na nossa prova tão amplamente, porque a gente vai ver só de forma superficial. Mas aí eu converso com vocês direitinho quando eu começar a separar esse material para ver qual é a abrangência que eu posso dar a esse assunto para vocês. Tá certo? Tá certo. Mas pesquisem sobre regência verbal e regência nominal para a gente ter uma análisezinha melhor, tá? Tá bom. Cheiro. Cheiro, tia. Até a próxima aula. semana. Tchau.